Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho. Eu estou fazendo esse vídeo, depoimento de expectativa do que a gente vai aprender, do que a gente aprendeu, para o InMídias, por curso de especialização com o professor Cleomar Rocha. É, Basicamente, antes, eu acho que essa primeira experiência nossa, ela é muito voltada para como se fosse uma experiência sensitiva, uma vivência de como que são as diversas mídias, porque geralmente a gente fica condicionado a ficar em uma mídia só, né? A gente não tem a experimentação de ir para outros campos, às vezes esse outro campo pode ser até melhor. E a gente não tem essa experiência por, automático, né? Por nativo, né? Eu acho que justamente essa a intenção agora, a gente ir, né, no ponto H, né? A gente ir em busca desse ponto H para ver como que as mídias respondem para a gente ser capaz de ponderar futuramente, na verdade, acho que nem é o momento agora, os diversos módulos que ainda estão por vir. Né? Por exemplo, eu estou muito com bastante expectativa nos jogos, né? E esses jogos, eu particularmente tenho um gosto, eu tenho pesquisa em cima. Eu fico imaginando por que às vezes a gente não pode tematizar, ir para um jogo de MMO e começar a ter as discussões dentro do jogo. Seria uma experiência interessante, você quase deformando a mídia para outros fins, né? Eu tenho diversas experiências com MMOs que a gente fazia outras finalidades, como amigo secreto. Foi super interessante, porque era inesperado. E é interessante essa utilização inesperada da mídia, né? Desde que ela te atenda. E nisso você acaba criando um acervo, como se fosse uma paleta, um cardápio, uma prateleira de opções. E você tem essas opções não na teoria, na vivência. É por isso que nós fomos para diversas mídias. A gente foi para o WhatsApp. Eu, particularmente, sou muito perdido do WhatsApp porque não tem uma ordenação de conversa. A gente foi para o Google Groups, a gente foi para o Docs coletivo, né, para fazer um documento texto coletivo. Né? E eu particularmente senti eu me confundi no meio disso tudo entre os grupos. Eu fui para o grupo X, eu era para o grupo Y, né? E foi interessante ter tido essa confusão, porque a partir do momento que você vê um nome, você não se identifica com seus iguais, você não sabe quem é quem, porque você ainda não criou uma certa afinidade. Então, de repente, você está discutindo com a pessoa que você acha que é outra, que você acha que é do seu grupo e na verdade não é. Isso foi muito interessante pela experiência em si. Né? Eu participei de diversas discussões do grupo X, né? E eu acho que isso é muito interessante. Principalmente, essas discussões são muito orgânicas. É como se fosse uma discussão de bar. Né? E a internet funciona dessa forma. Ela é uma discussão de bar. Você tem ponto início, às vezes você tem um ponto final, mas nem sempre isso é possível. Tipo, o caminho até chegar nesse ponto final, você está conversando de, sei lá, você está conversando sobre futebol, de repente alguém fala sobre as ações do futebol, de chutar, correr, pular. Aí outra pessoa entende ação de futebol pensando numa ação financeira. Aí no que ele pensa nessa ação financeira, outra pessoa vem de falar de bolsas de valores. Aí de repente outra pessoa vai falar da bolsa Prada. Aí de repente outra pessoa fala sobre Paris, outra sobre moda. E de repente não tem rumo, porque é como se fosse um hiperlink o cérebro humano. E a mídia, a rede, a internet, ela é desse jeito. E a mídia tem que ser desse jeito, tem que te atender de forma ampla e não te privar. Né? Ele tem que te dar mais ferramentas e não te limitar às suas ações. E é justamente essa minha compreensão desse nosso ato de estar perdido, esse momento de estar perdido, é justamente nós estamos tentando nos comunicar de forma sincrônica, né? O mesmo assunto, com as mesmas experiências, mas ninguém tem o mesmo assunto, ninguém tem a mesma experiência. Então a gente vai falar tipo, de forma não sincrônica, mas é, numa forma que soma, né? Uma forma cooperativa. Uma palavra vai cooperar com a outra, elas vão se somar. Mais ou menos que nem aquele vídeo que eu postei
de onde vêm as boas ideias, eu postei no grupo, né? Que basicamente é uma ideia com outra, as duas sozinhas não são grande diferencial, mas elas se chocam. E aí que está essa grande diferença, essa grande novidade. Minhas expectativas quanto ao curso são muito boas, porque eu penso que mídias interativas basicamente para você interagir com elas, né? E eu quero experimentar essas interações. O meu objetivo é experimentar essas interações para eu poder deturpar. Eu gosto de misturar, de deformar a mídia, né? Eu gostaria de ter ferramentas para deformar a mídia e trazer ela para o jogo, né? Porque eu tenho uma pesquisa em cima de gamificação, gamification, ludificação, né? E nisso, esse é meu maior interesse. Eu fazer alguns estudos de diversas mídias interativas e aí eu tenho um estralo, eu dou uma olhada, como que eu posso transformar aquilo num jogo, como eu posso gamificar aquela mídia, como que eu posso trazer um storytelling para aquele jogo. Esse é meu objetivo, eu quero me capacitar a gamificar algumas mídias e saber, experimentando, qual delas é a mais compatível com o meu método de produção. Né? Porque jogo, a própria atividade de dar aula, eu considero um jogo. Se você tem uma linha de dificuldade, se ela for difícil demais, as pessoas largam o jogo. Simplesmente, desiste, não gosto, não quero. Não é para mim, eu nunca vou dar conta de atingir aquilo. Agora, se você tem fácil demais, as pessoas perdem o interesse. É como se fosse um jogo, uma fase. Se ela for muito difícil, você não volta nela. Se ela for muito fácil, você não quer repetir ela. Agora, se ela tiver um nível de dificuldade, que no jogo a gente chama de, de fluxo, desculpa. A gente chama, esse nível de dificuldade é o extremo limite da sua capacidade. A gente chama isso de fluxo. Né? Você está no fluxo. E quando o jogador supera esse fluxo, ele atinge o fiero, que é aquela sensação extremamente agradável, aquela coisa que todo ser humano se expressa praticamente da mesma maneira, que é jogando os braços para cima e dando um grande berro. Imagina quando o teu time marca um gol, quando você passa de uma fase, quando você consegue uma coisa muito difícil que você mesmo não acreditava que era capaz até aquele momento. Esse é o sentimento de fiero, quando você supera o fluxo que o game designer fez para você. Né? E isso, basicamente, define uma sala de aula, uma prova. Quando você tem o boss, que é a prova, e você supera, você achava que era muito difícil, você superou, putz, é muito agradável. Tipo, você fica empolgadíssimo, fala, nossa, eu quero estudar essa matéria pro resto da minha vida. Né? Tipo, a aula, o ato de ensinar, ela é um ato de você projetar um jogo. Né? Você tem um tempo lúdico, né? Tem o início, o meio e o fim. Nesse espaço, você está trabalhando com um campo lúdico, porque afinal de contas, quando você fala que para a pessoa imaginar um átomo, você não está mostrando um átomo para a pessoa, você está imaginando, você está quase fazendo um RPG, um role-playing games, né? Role-play games. Enrolei a língua. Né? E nisso, basicamente, é um jogo. Todos os atos ali têm que ser voluntário, né? Porque o ato de aprendizagem é voluntário. Se não for voluntário, a pessoa não aprende, ela deita, dorme, começa a jogar xadrez, xadrez não, jogo da velha, passar bilhetinho, WhatsApp, e por aí vai, né? E essa é a minha concepção e expectativa. Né? Eu acho que eu vejo tudo de uma forma gamificada depois que eu comecei a estudar isso. Eu fico olhando e falo, nossa, eu realmente acredito que os jogos podem mudar drasticamente o mundo. Né? Eu apoio o movimento da Jane McGonigal, que ela realmente é uma game designer que defende esse movimento, né, dos serious games, que eles podem mudar o mundo, que eles são capazes de propor grandes movimentos de massa a favor de algo positivo. Né? São dois vídeos que eu recomendo que no próximo módulo eu vou postar, vou apresentar para vocês, para o meu grupo. Né? E esse é meu interesse.
Agora eu tô indo pro nosso encontro, né? Achei válido, eu estava com vontade de gravar esse vídeo, falar dessas coisas, e eu preferi me atrasar um pouquinho para gravar esse vídeo, que nem o Cleomar mesmo falou, para eu não ser contaminado pelo discurso dele. Né? Esse discurso meu ainda está descontaminado, embora pela proximidade, eu acho que tá um pouco já, mas tá o máximo possível. Então estou indo agora para aula e depois eu gravo outro para saber dos próximos módulos. Abraço.